apesar do momento que vivemos, e eu considero que é uma crise hídrica, um estresse hídrico claramente anunciado. E anunciado justamente a partir de alguns aspectos que foram aqui levantados. A gente pode colocar algumas palavras-chave para a nossa reflexão. Problemas na governança é um tema central. Não podemos ignorar que este é um fato concreto, ou seja, é uma crise que se anuncia para nós, pelo menos falando em 20 anos, desde 94, porque em 94 teve escassez hídrica, em 2004 teve escassez hídrica. Não é um ciclo definido, eu tenho convicção plena de que isto é resultado das variabilidades climáticas, das mudanças climáticas e dos efeitos extremamente predatórios da ocupação humana. Da ocupação humana, seja do ponto de vista da urbanização descontrolada, mas de uma ocupação muito associada a atividades produtivas, silvícolas, como foram colocadas, né? E que os exemplos que a Sueli nos trouxe são fundamentais. Mas aí a gente se pergunta, por que, apesar de todo esse quadro que estamos vivenciando, é tão difícil mobilizar as pessoas, né? E não temos respostas, ou seja, nós podemos ter uma resposta ensimismada porque nós entendemos e os outros não entendem, mas isso pouco resolve, né? Porque, de fato, nós aqui estamos ainda num grupo endogâmico, estamos falando um pouco entre nós. E apesar de todo o trabalho das organizações não governamentais, é insuficiente, é absolutamente insuficiente. E aí eu volto ao tema da governança e dos desafios que estão colocados. A Marúcia usou a palavra transparência, foi falado também em outros momentos, e a palavra prestação de contas. A sociedade brasileira não tem pressionado pela falta de transparência. Esta é uma questão concreta, ou seja, os governantes têm se comportado de uma forma absolutamente irresponsável, de uma forma desresponsabilizada em comunicar para a sociedade um quadro real de deterioração das condições hídricas em toda esta região. Eu já não falo em metrópole, já não falo em cidade, mas eu falo em macrometrópole, ou seja, nós precisamos olhar uma dimensão territorial na qual temos um animal faminto, que é a cidade de São Paulo com 11 milhões de habitantes, uma região metropolitana com quase 20, mas uma macrometrópole que é justamente toda essa interdependência de fontes hídricas que são praticamente 30 milhões de habitantes. Então, este é um dado que nossas autoridades protelaram. Agora se fala de macrometrópole, de plano de recursos hídricos da macrometrópole, mas é muito recente. Digamos, se fala, mas não se faz, não? Ou seja, e as soluções, como foi aqui apresentado pela Marúcia, são soluções ad hoc, são soluções que podem colocar, inclusive, em risco recursos naturais, pela pressa, pela falta de cuidados com licenciamento, etc. E tal. Então, este é um primeiro tema, o tema da governança. Nós não podemos desconsiderá-lo e nós precisamos ampliar cada vez mais a percepção das pessoas da importância disso. São cidadãos que pagam impostos, que pagam taxas e que não vão receber água, não? Que terão cada vez que se organizar de uma outra maneira para ter água. Então, o tema da governança, para mim, é estratégico, ele permeou várias das conversas aqui. Um segundo tema, também me parece que é resultado também das conversas que houve aqui e que estão associadas tanto na escala micro, no sentido das práticas, das soluções, tudo isso é sempre importante. E isso não é de agora só que se fala em cisternas. No Nordeste tem o uso da cisterna tem muitos e muitos anos, e até programas governamentais implementando as cisternas, né? Então, isso faz parte de
de um ecossistema com características já de sobrevivência associadas à falta de água. Agora, nós não vivemos num sistema, pelo menos não vivíamos num sistema no qual o cidadão se confrontava com a falta de água. Que eu quero colocar assim, com cuidado. Né? Quando eu fiz minha tese de doutorado, na década de 70, eu via os movimentos por água. Então, os movimentos por água foram fundamentais para a expansão do sistema. Claro que há uma conjugação de variáveis, e até nessa época estava colocada aí a questão de uma epidemia de meningite em 1975, que coincidiu exatamente com recursos disponibilizados para uma expansão enorme do sistema de água através do extinto Planasa. Né? Então, só para trazer a questão, ou seja, as pessoas lutaram por água, mas lutaram por água nos bairros periféricos, né? Porque se expandiam esses bairros, mas os serviços públicos não. E só com a pressão que aí se mobilizaram, houve uma adequação importante. Hoje nós temos, se você olha as estatísticas, pelo menos as oficiais, você tem acima de 95% da população teoricamente servida pelos serviços de água. Aí temos um terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, que é o passivo ambiental, ou seja, nós dispomos de fontes de recursos hídricos, mas as deterioramos. Deterioramos em virtude de mais uma outra variável importante, que é a omissão e a irresponsabilidade dos governos ao longo dos anos em não implantar sistemas adequados de saneamento e de tratamento. Ou seja, este é um dado de realidade. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. A Billings, parte dela é contaminada por metais pesados, mas a Guarapiranga, não é por isso, é por falta de saneamento, e o Tietê já foi falado inúmeras vezes isso, não? Então, essa questão de ter água e não poder utilizá-la é esquizofrênico, não é? Uma situação absurda, não? E, de outro lado, mais uma situação absurda. Não temos água nos reservatórios, mas chove 50, 60 milímetros e as pessoas ficam sob risco de perder as suas vidas, não? Além dos recursos materiais, etc. E tal. Então, nós temos que olhar esse conjunto de aspectos e tentar trazer à tona os caminhos para fazer esses diálogos, não? Ou seja, estamos falando em governança, temos que falar em vulnerabilidades, é fundamental trazer isso, porque as pessoas estão ficando cada vez mais vulneráveis. E a Marúcia levantou uma questão interessante: quando a gente fala em defesa civil, sempre pensa em defesa civil que vai atuar para salvar as pessoas de situações de deslizamentos. Mas defesa civil para salvar as pessoas que não têm água, nós não sabemos, nem sabemos como a defesa civil está preparada para fazer isso, não? Porque sempre a catástrofe é deslizamentos, enchentes, não? Mas pelo excesso. Então, sempre a defesa civil funciona na lógica do excesso. E na falta, como será? E a outra questão que, sem dúvida, tem a ver também é o seguinte: o governo premiou por gastar menos, mas não puniu por gastar mais. Essa é uma outra questão fundamental, porque, de fato, não é a questão de premiar. A questão fundamental é que a sociedade terá que ter cada vez mais clareza que terá menos água, que terá que consumir, que os hábitos terão que se modificar. Então, não é a questão de vilanizar o cidadão, de torná-lo vilão da história, mas de torná-lo parceiro de um processo de corresponsabilização. Esse é um dos grandes desafios. E aí, eu considero que nós temos uma questão que eu tenho abordado isso desde há quase 20 anos, agora que eu faço as contas de pesquisa que eu fiz sobre percepção ambiental, que é a corresponsabilização. Como se estimula a corresponsabilidade? Você não estimula corresponsabilidade afagando as pessoas, você estimula corresponsabilidade promovendo o protagonismo, promovendo a proatividade, promovendo um envolvimento no qual essa população ela percebe que terá que ser protagonista fundamental para que a situação não se agrave mais, não? Então, estes são temas absolutamente essenciais
da governança e que tem a ver também com a comunicação. Porque qual tem sido, em geral, a prática dos nossos governos em relação de comunicação? Diz, eu fiz esta represa, eu fiz este metrô, eu fiz esta praça, mas não é o governo que diz, olha, nós precisamos efetivamente pensar muito mais em prevenir do que curar. E a nossa prática, em geral, tem sido olhar no momento que é preciso curar, ou seja, nós temos que curar os rios doentes, não? Nós temos que curar o ar poluído, porque, de fato, volto a usar essa palavra, passivo ambiental. De fato, nós somos uma das primeiras gerações que está vivendo com essa palavra proteger o meio ambiente. Isso é uma questão nova na sociedade. E isso tem que ser cada vez mais presente. Agora, quando a gente vê os exemplos que a Sueli deu do Código Florestal, onde todos sabemos o que isso provoca, mas, apesar disso, os interesses criados nos levam a uma situação de absoluta, que nos preocupa enormemente por tudo isso que pode ter como desdobramento, nos introduz uma questão fundamental. Está faltando mais espaço para o debate político, está faltando mais comunicação, transmitir a compreensão para as pessoas. E aí eu diria mais uma questão, voltar a insistir no tema da aprendizagem social, no tema da forma como se comunica com a sociedade, porque quando ela recebe muitas vezes as informações, ela recebe as informações no código dos especialistas. E aí eu fico pensando num evento que eu participei outro dia, num núcleo do qual eu participo na USP, em Klein, que é de mudanças climáticas, e de repente um monte de climatólogos me falando um monte de coisa que eu não entendia nada, eu não entendia absolutamente nada, mas ele estava falando para mim, estava falando para o público, mas eu não entendia nada, não? Então, o que eu quero dizer, ou seja, quando se falou de volume morto, as pessoas já se assustaram. Água de volume morto, água de defunto, então deve ser terrível, não? De certa maneira, não? Então, isso nos coloca toda uma questão, para mim, que é fundamental. Como nos comunicamos com a sociedade? Porque tudo isto que se refere ao meio ambiente são métricas. Reduziu o número de água, desmatou, poluiu, tudo se quantifica, não é verdade? Tudo é absolutamente quantificável no nosso mundo. Entretanto, a quantificação pode levar exatamente a isso que a Eda colocou, a catastrofização. Ou seja, se você coloca apenas na quantificação, ficam as pessoas absolutamente atordoadas porque ela não tem um repertório para pensar. Então, um dos papéis que eu entendo que é fundamental de atividades como estas é ter a clareza que a gente, precisando falar para tantos outros, nós temos que mudar claramente a nossa forma de linguagem, estar muito mais abertos e disponíveis para a aprendizagem social, para essa troca, para esse diálogo, voltando ao Paulo Freire, ou seja, para as coisas básicas, não? Para o dialógico. É dessa maneira que eu entendo que a gente pode contribuir e buscar respostas nas quais nós não podemos ser arautos do catastrofismo, nós não podemos ser avestruzes, mas nós precisamos efetivamente buscar os meios de que o diálogo da ciência com a sociedade e com a política seja cada vez mais presente na nossa sociedade. Muito obrigado.